Bem-vindo à segunda parte do Good News for Everyone. O meu nome é José Renovo e é um prazer ter assim comigo nesta viagem pelas veredas eternais da Palavra de Deus. A primeira parte eu falei de um testemunho acerca da fé, acerca da confissão da fé. A necessidade de restaurarmos a confissão da fé. E nesse testemunho que eu dei, esse breve testemunho, tive a oportunidade de compartilhar que eu acordei uma noite com uma tosse seca, intensa, e que não me estava a permitir eu dormir, e que, motivado eu por uma das pregações de Norvel Eyes, depois de ouvir a segunda vez, eu decidi pôr em prática essa confissão da fé, sobre o falarmos à circunstância, o declararmos à circunstância aquilo que a palavra de Deus diz. Então, sobre a confissão da fé, eu quero motivá-lo assim a mim a restaurar a confissão da sua fé. Eu não sei como é que está a confissão da sua fé. Normalmente nós temos tanta coisa que nada tem a ver com a fé. Se nós estamos animados, a confissão vai ser desânimo. Se nós estamos frustrados, a confissão normalmente é de frustração. Se nós estamos receosos, com medo, apavorados, a confissão manifesta esse ambiente que nós estamos a viver. Se nós estamos tristes, manifestamos essa tristeza. Se estamos amargurados, manifestamos a confissão dessa amargura. Se estamos abatidos, normalmente confessamos sobre esse abatimento. E é sobre essa confissão da fé. Confessamos tudo menos aquilo que devíamos confessar. Meu amado, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo nesta viagem às veredas eternais da Palavra de Deus. Tenho certeza que depois de ouvir a Palavra de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua fé será restaurada. O seu ânimo será recuperado, será restaurado. E você sairá caminhando sobre a Palavra de Deus pela fé. Precisamos de pôr a nossa confissão da fé ao nível daquilo que Deus fala sobre essa confissão da fé. Isto é, devemos confessar aquilo que Deus confessa. Devemos falar aquilo que Deus fala. Porquê? Porque se nós somos filhos de Deus, e o nosso Deus é um Deus da fé, então somos filhos de um Deus de fé. E se nós somos filhos de um Deus da fé, a nossa confissão deve ser de acordo com o nosso Deus, nosso Pai, a fé. Venha comigo. Eu testemunhei sobre essa noite que eu estava bastante aflito, desgastado pela tosse, e naquele momento eu decidi confessar, falar à tosse. E eu falei à tosse e disse: tosse, eu te digo no nome de Jesus que tu retrocedas, que tu pares, que tu cesses. Eu te repreendo no nome de Jesus. Sai, deixa o tempo do Espírito Santo. E ao falar isso, ficaram aquele suspense que é normal, de que, como se funcionasse. Ela ficou no ar, para sempre no ar, aquela dúvida que vem a nós, porque o próprio inimigo ele lança dardos inflamados malignos para tentar roubar essa fé. E eu fiquei ali firme, pela graça de Deus, e a tosse cessou, não abri e fechar olhos. Depois ela voltou durante a noite, da mesma forma, do mesmo modo, e eu voltei novamente a falar, e ela novamente saiu. E eu até disse: uau! Já quando estava a entrar no sono, falei: uau, como a palavra de Deus é poderosa, como ela opera, como ela funciona. A palavra de Deus é uma palavra infalível. A palavra de Deus é uma palavra eterna. A palavra de Deus é toda poderosa. A palavra de Deus é incorruptível. E vamos ver alguns fatos que a palavra de Deus nos transmite em relação a essa mesma confissão. Nos exorta a nós confessarmos a fé. Confessarmos a palavra de Deus em toda e qualquer circunstância. E vamos ver o que a palavra de Deus
fala sobre essa confissão da fé. Venha comigo nesta viagem extraordinária às veredas eternais da Palavra de Deus. Delicie-se, banqueteie-se com a Palavra de Deus, porque você nunca mais será o mesmo, será impactado pela poderosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração, e criatura alguma está encoberta dentro dela. Venha comigo nesta viagem extraordinária pelas veredas eternais da Palavra de Deus. Banqueteie-se, delicie-se com a Palavra de Deus. Alimente o seu espírito. Porque as palavras de Deus são espírito e vida. Por isso venha comigo nesta segunda parte do Good News for Everyone. Trago até si a segunda parte do tema Restaurando a confissão da nossa fé. Ou a necessidade de termos consciência da confissão da nossa fé. Temos consciência daquilo que nós falamos, das palavras que nós proferimos. E você ficará estupefacto ao confirmar comigo e ao ver comigo aquilo que a Palavra de Deus diz. Ela dá muita importância às palavras que nós falamos. Na verdade, ela dá-lhe toda a importância às palavras que nós falamos. Deus está atento às nossas palavras. Porque normalmente as nossas palavras são um reflexo do nosso estado interior. Eu tenho afirmado e volto a afirmar que, por exemplo, se você está triste, provavelmente a confissão da sua boca será falar dessa tristeza. Você irá falar dessa tristeza. Você irá falar como essa tristeza veio até si. Se você está desanimado, você fará desse desânimo. Se você está um pouco zangado, irado, você irá falar dessa ira, dessa insatisfação, dessa revolta. Se você está alegre, você irá falar dessa alegria, você manifestará essa alegria. Nem sempre as palavras condizem com o estado interior. Mas a atitude do nosso coração determina, muitas vezes, o que é que essas palavras irão realizar. Que sementeira elas irão efetuar. E as palavras que nós falamos têm um poder tremendo. Nós iremos ver isso hoje. Despertar nossa consciência para a necessidade de termos cuidado com as palavras que nós falamos. Por isso precisamos da ajuda do auxílio do Espírito Santo. Precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós. Precisamos da graça abundante de Deus em nós, derramada sobre nós e em nós, para que dessa forma nós podemos fazer a vontade de Deus. Não pense por si mesmo, pela sua educação, maneira fina e culta, refinada de falar, de estar, etc., que você poderá fazer a vontade de Deus. Não. Você conseguirá fazer a vontade de Deus pela graça que Ele derrama, pela capacidade que vem dEle. Nós vamos ver algumas passagens hoje sobre isso. Não quero alongar muito, mas quero desafiá-lo assim. Bem-vindo a esta segunda parte do Good News for Everyone. Boas novas para todos, ou boas notícias para todos. Bem-vindo, venha comigo nesta viagem extraordinária, nas veredas eternais da Palavra de Deus. Você irá ver que nunca mais será o mesmo. Você será impactado, transformado, renovado. As suas forças serão renovadas. O seu ânimo será renovado. Você nunca jamais será o mesmo. Porque a Palavra de Deus tem o poder, esse poder de transformar todas as coisas, de mudar todas as coisas. Nós não estamos a confiar numa palavra de um homem qualquer, ou do homem mais importante da superfície da Terra. Nós estamos a falar do Deus Todo-Poderoso. Daquilo que é, que era e que há de vir. Do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A resplandecente estrela da manhã, que brilha nos nossos corações por meio da sua palavra, que Ele fala. Por isso venha comigo e vamos desvendar estes mistérios da Palavra de Deus. Vamos deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus.
Vamos começar por ler Judas. Judas 1. Epístola de Judas, verso 1, 2, creio eu, e 3 e 4. Vamos ler. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Até aqui, meus amados. Vamos focalizar-nos a nossa atenção no verso 3 e 4. Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele usa a palavra batalhar, conflito, batalha. Usa uma palavra de proporções e de proporções bélicas, ou usa um termo bélico para nós entendermos aqui a importância destas batalhas. O apóstolo Paulo diz na sua carta a Timóteo, a segunda carta, diz que conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda, no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido como uma expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo emprega aqui este termo bélico, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele usa o termo guardei a fé. O apóstolo Judas também diz para guardar aos crentes, aos filhos de Deus, a carta que ele estava a endereçar aos filhos de Deus, para guardarem a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. É algo extraordinário. Isto é algo extraordinário. Por isso há inimigos da fé. E há combates que nós temos de travar. E vamos ver acerca desses combates que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios, capítulo 10, diz o seguinte. Verso 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando a vossa obediência, quando for cumprida a vossa obediência. Extraordinário. As armas da nossa milícia. Ele usa uma linguagem bélica para entendermos as armas da nossa guerra. Elas não são carnais, mas elas são o quê? Poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas. Então há fortalezas que são levantadas ou que estão em nós e que elas têm que ser destruídas.
para que assim a palavra de Deus chegue ao coração. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então ela revela-nos aqui que há conflito, que há oposição. Fala de uma guerra que tem que ser travada. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus, à obediência de Cristo.